Olá, primeiro ano, sou a professora Kátia, da Escola Estadual Eusébio Cabral. Estamos aqui para mais um dia de aula. E hoje a nossa aula vai ser de matemática e o assunto vai ser sobre grandezas e medidas. O que será isso, né? Grandezas e medidas. Nós vamos ver como a gente pode medir as coisas, como a gente pode descobrir quem é maior, quem é menor. Bom, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente usa, alguns objetos que a gente usa para poder medir as pessoas, medir as coisas, os objetos, tá bom? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um objeto que a gente usa sempre na escola, na hora de desenhar, que é a régua. A régua todo mundo conhece, né? A gente usa para poder fazer linhas retas, a gente usa para desenhar casinha, para medir o tamanho do papel na hora de cortar, né? Então aqui a régua é um objeto, um instrumento para medir as coisas. Outro objeto que a gente tem para medir é a fita métrica. Às vezes você tem aí na sua casa, mamãe é costureira, vovó, né? Então a gente chama esse objeto aqui de fita métrica. A gente usa para poder medir o tecido, medir você, para ver se você está crescendo, né? Medir a cintura na hora de fazer a roupa, medir o tamanho da blusa que você vai ganhar, que sua avó vai fazer para você. E outras coisas mais. Um outro objeto que a gente tem também para poder medir é a trena. Olha, essa aqui normalmente quem usa é o papai, né, os homens, porque ela é bem maior e é usada muito nas construções, né? Quem é construtor, quem é pedreiro, quem mexe com madeira, né? E aí ela facilita na hora de medir, né? Então vem normalmente dessa forma aqui, tá? Que ela trava, tem trava de segurança. Isso aí, o papai pode ser que tenha um aí parecido com esse na sua casa. Bom, eu falei sobre objetos de medir, mas também a gente tem outras coisas que a gente inclui nesse assunto de grandezas e medidas. Baixo, alto, comprido, curto. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas, então, para a gente perceber a diferença de um para o outro, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui, olha. Eu tenho duas xícaras, certo? Mas só que são de tamanhos diferentes. Então, uma é pequena, a outra é grande. Então, é uma forma da gente também medir os objetos. Pequeno, grande. Olha outro aqui também, olha. O copo pequeno, o copo grande, certo? Na sua casa aí deve ter coisas assim também, desse tamanho. A outra coisa que a gente também fala de medidas é maior, menor. Eu tenho aqui duas caixas. Elas são do mesmo tamanho? Não, né? Então, eu tenho uma caixa menor e tenho uma caixa maior, certo? Então, são dois tamanhos diferentes, menor e maior, ok? Uma outra coisa também que está dentro desse assunto, que é o tamanho, a altura. Eu tenho uma caixa mais alta e eu tenho uma caixa mais baixa. Então, baixo, alto, certo? Alto, baixo. Na nossa sala, por exemplo, na nossa escola, nós temos crianças que são mais baixas, temos crianças que são mais altas, não é verdade? Lembrando dos nossos colegas. Olha, mas tem muita coisa que a gente pode ainda falar sobre essas
esse assunto, que é fino, grosso. Olha só. Eu tenho aqui duas canetinhas, certo? Essa aqui é fina e essa aqui é grossa, certo? Fino, grosso. Tá vendo como a gente pode descobrir e saber que as coisas têm tamanhos, têm medidas, têm alturas diferentes? Você vai ver aí no seu livro, na atividade, tudo isso, certo? Quem é mais alto, quem é mais baixo, quem é mais fino, quem é mais grosso, o caminho mais largo, o caminho mais estreito, tá? E eu queria que você fizesse agora, aí na sua casa, e descobrisse os objetos que você tem aí, tá? O mesmo objeto tem um menor e um maior? O mesmo objeto tem um mais alto e um mais baixo? Tem régua? Tem fita métrica na sua casa? Vão descobrir aí, tá? Com os objetos da sua casa. E eu queria fazer uma pergunta para você. Eu mostrei alguns objetos para a gente medir, né? Para a gente usar para medir, como a régua, a trena. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho. Será que existe uma outra forma da gente medir as coisas? Ou uma folha de papel, ou a mesa, ou um livro, ou até mesmo um tecido, usando outra coisa que não seja a régua, ou a trena, ou a fita métrica? Vamos pensar um pouquinho. Eu acho que tem. Observa seu corpo. O que você pode usar do seu corpo para medir alguma coisa? Quem descobriu? Ah, muito bem, isso mesmo, as mãos. Eu posso usar as minhas mãos para medir. Vamos fazer um teste? Vamos fazer o teste da mesa. Vai lá na sua mesa e meça a sua mesa onde você está estudando com a mão. Olha, eu posso fazer assim, ó. Ó. Eu vou ver quantos palmos vai ter a minha mesa. Ou senão eu posso colocar a mãozinha fechada também, ó. Mãozinha fechada, depois a mãozinha fechada. E aí você vai descobrir quantas mãozinhas você precisou para medir a sua mesa. Combinado? Nós vamos fazer atividade com bastante capricho, tá? Não deixe de fazer nenhuma atividade. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que nós vamos resolver juntos. Combinado? Um beijinho para você e até mais.